Olá! Chegamos ao 29º dia, penúltimo dia do desafio enraizado em sabedoria. E hoje o tema é sonhos agonizantes e um Salvador vivo. O desafio de hoje é entregar os seus maiores sonhos aos planos que Deus tem para você. Colossenses 1, de 9 a 10, 9 e 10, diz assim: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O devocional diz assim: Lembro-me de profundo desânimo ao perseguir o que seguia ser a vontade de Deus. Ao contrário do clichê, não descobri que quando Deus fecha uma porta, uma janela automaticamente se abre. Pelo contrário, me encontrei lutando com Deus em meu desapontamento. Existem exemplos de desânimo humano espalhados pelas Escrituras, bem como exortações para não se cansar. Embora seja bom exortar alguém a não ficar cansado, desanimado ou desiludido, como podemos praticamente evitar esses sentimentos e seguir adiante? O primeiro tópico que ela desenvolve é: olhe para Cristo, não suas circunstâncias. Pode parecer que Deus removeu os seus sonhos. Pode parecer paralisante quando Cristo tira tudo de você e tudo o que resta a você é Ele. Quando isso acontecer, porém, pode ser um dos convites mais doces que Ele oferecerá. Ele é o sonho. Em todas as suas missões, planos e serviços, não perca Cristo. O único sonho dado por Ele e biblicamente correto que você pode oferecer a Deus é a verdadeira adoração de coração, que está lá no Salmo 50, versículo 23. O que Cristo mais deseja de nós é nós mesmas. Então, aqui a gente já para refletir que as nossas circunstâncias de vida, as nossas expectativas, às vezes estão lançadas fora daquilo que Deus tem para nós. Por isso que muitas vezes as coisas acabam dando errado. A gente sonha os nossos sonhos e não os sonhos de Deus. O outro tópico é descanse ao oferecer mãos vazias. Mãos vazias. Um dos maiores medos é ser vista como inútil no reino de Deus. Eu sou uma daquelas mulheres cuja ambição, tipo Marta, luta contra a minha devoção, tipo Maria. Deus, em sua bondade, não permitiu que eu trocasse minhas obras por sentar-se aos seus pés em adoração. Comecei a pedir a Deus que me desse um coração que se alegrasse com o que Ele dá, em vez de ficar ressentida com o que Ele nega. Como autora, orei antes de escrever e publicar qualquer artigo. Senhor, concede-me discernimento ao editor. Não me deixe ficar satisfeita demais com a aceitação, nem destroçada pela rejeição. Se minhas mãos estiverem vazias, ainda estou repleta de ti e vou me alegrar. Tarefa bem difícil é descansar ao oferecer mãos vazias. Às vezes nós não temos nem o que oferecer, às vezes a gente está caminhando capenga. E aí a gente tem que oferecer a Deus as nossas mãos vazias mesmo e dizer: Senhor, usa elas da melhor forma para o teu reino.
porque a gente não tem ideia do que realmente o Senhor precisa. Às vezes a gente sonha alguma coisa dentro de algum ministério e não é aquilo que Deus quer. O outro item é morrer para si mesma. Pedro também enfrentou lutas de desconexão, cabeça e coração, especialmente quando Jesus disse que ele morreria como um mártir. Ele queria outra opção. Pedro olhou para João, o favorito. Senhor, e este homem? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. Nossos sonhos terão mais significado quando o virmos através de lentes de Cristo, em vez de nossas próprias aspirações. Talvez seja necessário morrer para o eu muitas vezes. Tema difícil, porque nós queremos desfrutar dos nossos prazeres, daquilo que a gente vai conquistando na vida, dos nossos amigos, e não daqueles que às vezes a gente tem que se servir ou deixar os nossos prazeres de lado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe aquilo que mais pega na gente. Então a gente precisa viver realmente, como Pedro, essa desconexão entre o nosso coração e a nossa mente, para morrer realmente as nossas vontades, para morrer os nossos desejos. Muitas vezes a gente que está no ministério, trabalhando, seja no infantil, seja na portaria, seja no estacionamento, seja como diácono, muitas vezes a gente passa por situações que não são aquilo que a gente desejava, literalmente. Não são ali, as pessoas não são tão educadas igual a gente esperava que fossem. E a gente tem que morrer para nós e engolir tudo aquilo e falar, puxa, eu estou aqui por amor ao Senhor e essa pessoa vai ver a minha educação e ela vai mudar. E muitas vezes muda, muitas vezes não. Mas se eu ficar dando vazão para o meu próprio eu, ele nunca vai morrer. Considere apoiar o sonho de outra pessoa. Parece que Deus está me incentivando a procurar aquilo que Ele já está trabalhando e investir na geração mais jovem que precisa do nosso incentivo, do nosso conselho e das nossas orações. Você se lembra de como era ser jovem, cheia de esperanças e sonhos, mas insegura? O que você daria para ter uma mulher mais velha e piedosa ao seu lado torcendo por você? Não tenha medo de fazer pequenas coisas para o Senhor e chamá-las de sonhos também. Imagine o que Ele fará por meio de um coração disposto que serve fielmente ano após ano. Acredito que no céu veremos algo que está oculto para nós agora. O que o Senhor estava fazendo em 1000 frentes que pareciam sem destino, veremos com lágrimas nos olhos como o Senhor usou cada gota e dor de sofrimento em nossa vida para a sua glória e diremos que valeu a pena. Precisamos de lembretes de que esta vida está passando e que nossos sofrimentos no tempo presente não são comparáveis com a glória que há de ser revelada. Romanos 8:18. Em todos os nossos planos e sonhos devemos nos lembrar de Cristo. Muitas vezes a gente vai seguindo e a gente vai procurando somente satisfazer os nossos desejos e se esquecem, né? E tem pessoas que precisam da gente, por isso que Deus nos fez para viver em comunidade, em sociedade, por isso que Ele nos fez com esse ímpeto de servir, de nascermos para a sua glória. E quando a gente pensa que a gente nasceu para a glória do Senhor, a gente doa o nosso tempo para as outras pessoas, a gente doa o nosso amor, doa as nossas palavras. E é isso que a gente sempre tem que pensar como mulher, que a gente precisa formar outras mulheres. Outras mulheres também vão conseguir seguir a Cristo através, vendo o nosso testemunho, a nossa vida, porque elas vão falar, poxa, que interessante. Que vida ela tem. Eu quero ser igual.
Eu sempre falo que quando me converti, eu era bem novinha e tinha uma moça na igreja e eu falava, poxa, eu queria ser igual essa moça. E tinha vários aspectos dela que me chamavam bastante atenção. E aí, quando eu paro para refletir, eu falo, nossa, que interessante, né? Eu cresci tanto como mulher, como pessoa, que eu sou aquilo e mais um pouco ainda que Deus me fez, porque eu sou única. Então você também é única, você também é a menina dos olhos de Deus, você é maravilhosa, Deus te capacitou para ser a mãe que você é, para ser a esposa que você é, para ser a serva que você é. Ele precisa de você no reino com o teu jeitinho, do jeitinho que você é. Então valorize-se e veja que tem pessoas que dependem de você, espiritualmente falando. Porque hoje o mundo ele tá perdido e as pessoas muitas vezes se encontram perdidas, principalmente a juventude. Então pense em maneiras que você pode encorajar outras mulheres, seja mais jovens, próximas de nós, e encorajar os sonhos dela. Olha, eu acho que o mundo está perdido, veja de que forma. Talvez seja através de um grupo, de um estudo bíblico para jovens, de uma supervisão, de um estudo bíblico para mulheres. Pode significar encontrar uma jovem todas as manhãs de sábado para um café. Pode montar um devocional igual a esse. Você pode sentar e ouvir o devocional e conversar com a pessoa. Né? É só se dispor. E leva tempo e dá trabalho. Dá trabalho. Porque toma tempo, toma momentos de oração, de dedicação. Tem dia que eu não tô legal. Eu acho que quem me conhece muito bem percebe pelas minha voz, a minha entonação nos áudios. Né? Porque a gente tá cansada, a gente tem TPM, a gente tem contas a pagar. Mas estamos aqui, firme aos pés do Senhor. Então, há algum sonho ao qual você tem se apegado com firmeza? Não tenha medo de expressá-lo a Deus. Descanse e confie nele, independentemente do resultado. Ele vai dar a realização. Ele sabe se aquilo que eu estou sonhando é bom ou não. Então, coloque nas mãos dele. Escreva uma passagem bíblica, como Efésios 2:10, para lembrá-la de procurar as maneiras pelas quais Deus deseja operar através de você hoje. Então, que Deus possa ministrar no nosso coração, de que nós devemos ser encorajadas por Ele, nós devemos buscar as nossas circunstâncias, a nossa vida nele. Vamos ler aqui, estou abrindo em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criaturas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras, Deus tem boas obras para as nossas vidas. E Ele sabe o nosso caminho, sabe o nosso trajeto. Por isso a gente precisa descansar e entrar no ônibus de Cristo. Então, querido Deus, nós queremos colocar os nossos sonhos mais agonizantes da nossa alma e acreditar que o nosso Salvador maravilhoso é o Senhor, Pai. Queremos entregar os planos, os sonhos que o Senhor tem para nós, aos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Na verdade, queremos entregar os nossos sonhos aos planos do Senhor. Queremos colocar todo o nosso desânimo de que às vezes nós não vemos nada acontecendo na nossa vida. Puxa, eu passei por um divórcio, agora eu estou recomeçando o emprego, tá tudo tão difícil. Mas espera aí, quanto tempo levou para a sua vida chegar até esse divórcio? Quanto tempo levou para a sua formação, para esse seu desemprego? E às vezes a gente quer que Deus haja também da noite para o dia sem a gente ter aprendido nada. Talvez nós nem merecemos no sentido de ouvir e aprender, por isso que Deus não dá. Então a gente tem que se crescer para receber. E eu, conversando com Deus e conversando com vocês em meio à oração, atrapalhei tudo aqui, né? Vamos orar de novo. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por esta palavra.
que nós possamos ter sempre os nossos olhos fixos no Senhor, não olhando para as circunstâncias, que possamos oferecer mesmo as nossas mãos cansadas, vazias, desanimadas, que o Senhor possa nos dar uma injeção de ânimo, de vigor, que os nossos sonhos possam estar dentro dos teus planos. Se não tiver, Pai, nos ajuda também a esquecê-los, a deixá-los, nos ajuda a morrer para nós mesmos, ó Pai, porque o Senhor se preocupa com cada um de nós, da forminha que nós somos, que nós possamos olhar com as lentes do Senhor, não com as nossas próprias, não apontando os erros dos outros, ó Pai, para justificar os nossos. Queremos, Pai, olhar para os outros e falar, puxa, quem não pecou, que atire a primeira pedra, mas queremos olhar e pedir para que o Senhor permaneça vivo até o dia que o Senhor voltar. Não nos deixe desanimar, Pai. Queremos considerar outras pessoas também, tanto o aprendizado que elas possam nos dar, quanto nós ensinarmos outras pessoas também. Que o nosso coração esteja disposto a se doar em tempo, a se doar em amor, a se doar em palavras, em abraço. Pai, nós precisamos viver de forma diferente o Teu reino, Pai. Temos certeza que o Teu reino não é só para isso, para nós estarmos em nossas casas, fazendo as nossas coisas, passearmos, comprarmos roupas e roupas e roupas, amigas, e não é só para isso, Pai. O Seu reino é muito maior que isso, é para nós resgatarmos mulheres perdidas, resgatarmos mulheres que não sonham há anos, Pai, e que nós ensinemos elas a levarem os seus sonhos diante do Senhor. Que o Senhor é quem vai traçar os planos, as rotas, as formas, vai anular alguns, vai acrescentar outros, vai acrescentar aqueles que talvez nós nem tenhamos fé. O Senhor vai dizer, ei, isso daí também, eu te abençoo nisso também. Então, Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti no momento mais agonizante da nossa vida, que nós possamos nos lembrar do Senhor, que nós possamos sempre nos lembrar de orar umas pelas outras, que possamos ser sempre cheios de conhecimento da Tua vontade, da Sua sabedoria e do entendimento espiritual que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, queremos viver de forma digna, purificando em toda boa obra, Pai, tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor, crescendo no conhecimento de Deus Pai, que possamos sempre agradar o Senhor em tudo que fazemos. É o que nós te pedimos. Dá-nos da Tua direção, dá-nos do Teu confronto, Pai, conosco mesmos. E também, Pai, nos ensina a Te amar, Te agradar a cada dia mais. Eu Te louvo por tudo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.